Há um tempo atrás eu fiz um vídeo de uma thumbnail do Alanzoca, e o que era para ser um canal onde eu ia postar dicas e thumbnails aqui para vocês acabou não indo para frente porque eu tive que tocar outros projetos. Agora eu vou tentar me dedicar um pouco mais a esse canal, então eu pretendo trazer muitos guias e tutoriais para vocês e a gente vai refazer este guia de thumbnail do Alanzoca para a gente seguir para frente aí, trazendo novas thumbnails e novos estilos. Então a primeira coisa que a gente precisa saber aqui é como estão as thumbnails do Alanzoca. Elas não mudaram muito. Ele continua fazendo aqui as thumbnails dele no estilo manipulação, é onde você tem a imagem dele sendo associada à imagem do jogo, o personagem do jogo, com vários elementos de iluminação e tudo mais. São thumbnails bem legais de se fazer, não são thumbnails tão difíceis de se fazer assim, e a gente vai fazer aqui. Então a primeira coisa que você precisa fazer é saber como estão as thumbnails do Alanzoca. Se possível, dá uma baixada nessa thumbnail, tem diversos sites, eu não posso colocar links aqui para vocês, mas é só ir lá, como baixar thumbnail, baixa essa thumbnail do Alanzoca para a gente fazer o estudo dela. Bem, um outro passo que a gente precisa fazer aqui é ir atrás de imagens do jogo que a gente está jogando no vídeo. No caso, ele está jogando Angerfoot. Você pode ir atrás do Media Kit deste jogo também. Você digita no Google ali o nome do jogo, mais Media Kit. Ou você vem aqui nas imagens e procura por imagens do tamanho grande, porque vai ser muito importante na hora de criar thumbnail. Se você pegar uma imagem com uma resolução muito baixa, não vai ter uma qualidade tão boa assim. Bom, terminei aqui. O que eu fiz foi ir atrás de imagens de referência, imagens que a gente possa usar também. Fui atrás de um tênis, a gente recortou esse tênis aqui. Você pode utilizar, tem inteligências artificiais para recortar, para deixar o fundo transparente, ou você pode fazer à mão também. Futuramente eu faço um vídeo ensinando como recortar no Photoshop e a gente vai tentar emular essa thumbnail aqui. Precisa ficar bem claro que as thumbnails não devem ser uma cópia, você deve se inspirar, isso é muito importante. A maioria das thumbnails que a gente vê por aí foram inspirações em outras thumbnails, outras artes feitas por outras pessoas, então não tente copiar aquilo que está ali. Aqui nessa aula a gente vai fazer alguns elementos bem parecidos, mas tenta ir aprendendo as técnicas para você fazer a sua própria thumbnail. E é isso que a gente vai fazer nessa thumbnail aqui agora. Bom, então bora lá, abri o Photoshop, vou criar o arquivo aqui. A gente não precisa fazer um arquivo muito grande, mas a gente vai trabalhar com 1920 por 1080. Se esse arquivo ficar muito pesado depois, a gente pode reduzir o tamanho desse arquivo para o YouTube fazer o upload dele. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar aquela thumbnail do Alanzoca e jogar ela para dentro do meu arquivo. Como ela vai ser a referência, eu gosto de trabalhar com a referência dentro do Photoshop, porque aí você consegue ter sempre essa referência para você olhar aqui sem ter que ficar clicando em outro arquivo para poder abrir, para poder dar uma olhada. Então, o que ele fez aqui nessa thumbnail? Você tem o personagem no centro, você tem o rosto do nosso personagem, que foi inserido aqui através de manipulação. Foi manipulado aqui também, uma mão segurando a bota. E lá atrás você tem o background. Não tem muita coisa de tão extraordinária nessa thumbnail. Então o que a gente vai trabalhar aqui neste primeiro momento é trazer este background. Coincidentemente, eu encontrei uma imagem muito parecida com o que ele usou aqui. Então a gente já pode fazer essa ambientação, tá vendo? Que tem essa máquina onde tem o tênis aqui, e aí ele usou ela, ou parte dessa imagem aqui, para poder fazer essa composição de thumbnail. Eu não utilizo muitos atalhos, até mesmo porque quando eu comecei a gravar vídeos, eu precisava fazer de forma muito simples para quem está assistindo aprender. Então a gente não vai utilizar muitos atalhos aqui, mas também se você sabe utilizar atalhos, utilize, que é muito importante e vai facilitar muito a sua vida. A gente vai tentar fazer algo bem parecido, e aqui eu já aumentei ela, já dei uma encaixada ali, tá vendo que a dele tá bem mais pro canto, porque são elementos que você quer trazer para sua thumbnail. Então se são elementos que precisam estar na sua thumbnail, eles não podem estar muito pequenos, ou eles não podem estar num canto que está muito escuro. Você precisa trazer esses elementos. E depois a gente ainda vai trabalhar na iluminação, vai trabalhar no contraste para trazer esses elementos para a tela. Beleza, a gente tem aqui parte da nossa thumbnail. Se eu quiser, eu posso fazer uma composição um pouco melhor, trazendo um outro personagem para cá. Tem essa cobra aqui, que é um inimigo. A gente pode fazer isso também, colocando ela aqui, ó, para este lado. Como o nosso personagem vai estar no meio, a gente pode fazer essa composição. E aí existem várias formas. Você pode pegar aqui, criar uma máscara
Você pode inverter com Ctrl Delete aqui nessa máscara e aí você pinta de branco tudo aquilo que você quer revelar nessa máscara. Então eu tenho aqui o pincel no branco, a máscara está selecionada aqui e aí eu posso pintar aqui tudo que eu quero que mostre. Ou você pode simplesmente vir aqui e recortar a parte que você quer e a parte que você não quer. Depois a gente vai mexer nisso daqui. Vamos tentar posicionar o nosso personagem aqui na frente para que a gente tenha uma visão um pouco melhor do que a gente quer para nossa thumbnail. Dá para você fazer também dessa forma. Você amplia a thumbnail aqui para ela se encaixar e aí você diminui a opacidade para você ver aonde você está encaixando os elementos aqui. É claro que a gente está fazendo uma coisa para ficar bem parecido com o do Alanzoca, mas aí quando você souber as técnicas e você estiver fazendo a sua própria thumbnail, você vai colocando os elementos aonde você quiser mesmo e não simplesmente copiando o que tem ali, tá bom? Temos aqui o nosso personagem e aqui a gente quer a jaqueta dele, que é o que foi utilizado ali no Alanzoca. Então, para isso, a gente precisa posicionar e fazer esse recorte da jaqueta. Ela não é exatamente a mesma imagem que foi utilizada ali. Essa daqui ele está um pouco mais de frente, mas não tem problema. Então a gente vai utilizar essa jaqueta aqui para encaixar o rosto do nosso personagem. Acabou que ela ficou bem maior aqui, né? Ela acaba tomando um espaço um pouco maior, não tem problema. E agora, o que que acontece? A gente vai precisar recortar essa imagem aqui. Eu gosto de duplicar. Eu venho aqui e duplico ela. A gente precisa rasterizar essa camada. A gente vai fazer esse corte com a caneta aqui mesmo. Então o que a gente precisa aqui? A gente precisa tirar esse fundo e a gente precisa tirar essa parte aqui da cabeça do nosso personagem. Vou dar um zoom. E esse trabalho de corte aqui, ele é um trabalho minucioso, mas nem toda thumbnail precisa ficar perfeita, tá bom? Então, eu dou um clique na parte inicial e dou um clique na parte final aqui. Dou um clique no meio, seguro o Ctrl e venho fazendo essas bordinhas redondas. Não precisa ficar um corte perfeito, porque a thumbnail ela vai ser reduzida quando ela vai para o YouTube, mas precisa ficar um corte legal, tá? Aqui, eu não sei se eu tiro, vou manter aqui e depois a gente vê como que vai ficar esse corte de fato. Bem, fiz o corte aqui, lembrando que o corte não precisa ficar perfeito, ao menos que você esteja trabalhando e fazendo uma arte para algum cliente, aí tudo bem, deixa o corte o melhor possível, porque você precisa entregar qualidade para o seu cliente, até mesmo porque ele está pagando ali, então não faz sentido você fazer uma arte de qualquer jeito para o seu cliente. Beleza, fiz o corte aqui. Tá tudo ok, a gente ainda pode trabalhar um pouquinho mais nesse corte aqui, vai depender muito de como a nossa arte vai acontecer. Eu vou trazer o meu personagem, ele já tá com um fundo transparente e eu peguei este cara aqui, essa imagem deste cara na internet aí, você encontra essas imagens em qualquer lugar e você também pode utilizar a sua foto. Então se você for utilizar a sua foto aqui, você tira uma foto, depois você vem recorta ali o fundo e deixa ela de uma forma que você possa utilizar ela nas artes. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu gosto de duplicar também, que aí se eu precisar depois já mexer com ela aqui, trazer uma parte dela, coisa do tipo, eu venho e já tenho ela aqui dentro do meu arquivo. Eu vou tirar só essa parte aqui, ó. Não precisa mexer muito. Se você aumentar muito, olha, ele vai ficar com o cabeção. Se você diminuir, ele vai ficar com a cabecinha não vai combinar, né? Então você tem que ficar ligado com essa questão de proporção para o seu personagem não ficar estranho. A gente tem aqui o Alanzoca, só para vocês terem uma ideia. A proporção aqui ela não tá perfeita, mas faz parte da thumbnail, é uma licença poética que eles utilizam aqui e, enfim, né, não tem como ser tão real assim uma manipulação feita dessa forma. Mas tenta deixar no mínimo bem encaixado, né? Não coloque um personagem com uma cabeça muito grande ou uma cabeça muito pequenininha dentro da sua arte ali, porque isso pode ficar estranho no futuro. Quando você colocar sua thumbnail lá no YouTube, o pessoal vai falar assim, ó, isso aqui uma coisa não tá tão legal assim, né?
Então vamos tentar encaixar ele aqui de uma forma que fique bacana. Tá vendo que o cabelo passou um pouquinho ali para cima? Não tem problema, isso tudo aqui você... Então vamos tentar manter as proporções. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa imagem, vou tirar um pouquinho aqui da opacidade ou do preenchimento, só para a gente ver como que ela vai dar o match com a imagem lá de baixo. E aí eu venho aqui, transformação livre, vou diminuir um pouquinho aqui, para ela se encaixar melhor com aquela outra imagem ali. Vou voltar aqui a opacidade dela, dou uma duplicada, porque eu vou trabalhar aqui de forma bem aleatória. E agora, eu vou pegar a borracha, não precisa ser a borracha dura, diminuir um pouquinho o fluxo e a opacidade. Dou um zoom aqui e vou tirando o que eu não quero. Isso daqui, se der certo, legal. Se não der certo, a gente vai trabalhando com outras técnicas. Então, muito do que você vai fazer na sua thumbnail é teste. Testou ali, viu que deu certo? Legal, parte para a próxima. Vamos fazer outra coisa na thumbnail. Não precisa ficar muito tempo em uma área só, a não ser que seja uma coisa muito importante da sua thumbnail ali. Caso contrário, você vai tentando utilizar outras técnicas para poder chegar ao resultado que você quer. Aqui eu tô só tirando essa parte. Eu quero mesclar essa imagem, o rosto do meu personagem, com o que tem aqui no corpo. Tá perfeito? Não, não tá perfeito. A gente ainda precisa tirar muita coisa aqui, mas assim também tá aceitável, tá? Não precisa ficar um trabalho perfeito. Você pode deixar da forma que você achar melhor ali, não tem muito segredo. Aqui já tá legal. Você já tem, não é uma cabeça que tá encaixada aqui de forma perfeita também, né? A gente pode até aumentar mais um pouquinho aqui. Mas também quando a pessoa bater o olho na sua thumbnail ali, ela vai falar assim, porra, que legal isso daqui, né? Não tá 100% fiel, mas tá uma coisa legal também. Então aqui a gente já tem o nosso personagem, de certa forma, encaixado aqui. A gente ainda precisa trabalhar mais nisso, a gente vai trabalhar com sombra, vai trabalhar com luz. E a gente já vai acertando o nosso fundo. Como o nosso personagem ficou um pouquinho maior do que a gente estava esperando, a gente precisa ajustar aqui os elementos do fundo. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu coloquei ali aquela máquina, vou ajustar aqui também o elemento da cobra. E aí a gente pode deixar mais ou menos assim. Não precisa ser perfeito também, você só precisa enquadrar do jeito que você acha que vai ser contada a história naquela thumbnail. Vou trazer também aquelas mãos que eu baixei. E aí a gente precisa ver qual vai ser o melhor enquadro aqui. Talvez não seja tão interessante pra gente colocar essa thumbnail com o tênis, mas só pra gente fazer um estudo aqui dela. E aqui eu vou colocar uma máscara, faço a inversão dessa máscara aqui e só revelo a mão que eu quiser, né? Ou eu posso cortar a imagem também, isso daí fica a seu critério. Só pra gente fazer um estudo, vou trazer também o tênis, porque eu acho que não vai ter espaço na nossa thumbnail para encaixar tudo isso, né? Até que dá, né? Acho que sim. Ah, mas a mão não tá encaixando direito aqui no tênis. O que que a gente precisa fazer? Como é uma manipulação, você precisa fazer com que a imagem pareça uma imagem real, entre aspas, né? A gente precisa encaixar os elementos aqui. Então o que que a gente faz? Eu vou pegar o tênis e vou deixar ele mais ou menos onde eu quero que ele fique, que é mais ou menos aqui. Eu vou duplicar essa camada aqui da mão e vou jogar ela aqui para cima, certo? E aí eu vou transformá-la em objeto inteligente, porque agora eu quero cortar dessa imagem
tudo que não faz sentido ali para mim e eu vou deixar tudo que vai encaixar neste tênis. Eu só preciso encaixar ela melhor aqui, então vou selecionar as duas. Eu vou girar ela, vem aqui transformação livre, faz um giro aqui para ela encaixar melhor aqui. Ela pode estar assim. E aí a gente vai encaixar este tênis na nossa mão. Então, como eu quero ter o tênis encaixado e os meus dedos segurando ele ali, eu vou dar uma rasteirizada nela e aí eu posso vir apagando tudo que eu não quero. Posso pegar a borracha aqui e vir apagando conforme eu vou clicando, ou eu posso, ó, tá vendo que vazou um dedo aqui, ó? Ou eu posso simplesmente vir aqui, ó, já para adiantar um pouco do nosso trabalho e cortar, criar uma seleção e já cortar tudo isso daqui de uma vez. Depois eu venho só refinando essa parte que eu não quero. Eu venho aqui com delete, beleza? Tá vendo que aquele dedo vazou lá atrás, né? Esse dedo aqui. Depois a gente arruma ele lá atrás, vindo aqui, ó. E aí tudo que a gente pinta de preto a gente não quer, porque a gente tá usando uma máscara ali. Tudo que a gente pinta de branco a gente quer. Então vem aqui, pinto de preto. Isso daqui some da nossa imagem. É muito importante utilizar máscaras, porque às vezes você vai precisar tirar alguns elementos da sua thumbnail. Inclusive eu posso fazer aqui, ó, posso vir aqui na máscara e aqui eu preciso voltar para o meu preto e aí eu coloco tudo que eu quero que seja mostrado aqui de branco, ó. Inclusive isso daqui tira da gente um tempo enorme, né? A gente, se eu ficasse ali recortando, só recortando, eu poderia fazer daquela forma. Existem várias técnicas que você pode utilizar, mas aqui eu vou... Não, aqui não. Aqui tá certo, né? O tênis tá apoiado ali. Aqui eu vou só... Não preciso perder tanto tempo clicando ali na seleção para poder criar este efeito de estar segurando o tênis. Precisava de um braço ali também, né? Porque aqui ele não tem um braço... Bem, não vamos perder muito tempo. Já baixei aqui um PNG... E vamos encaixar esse PNG aqui para fazer a nossa manipulação. Não tem segredo não, galerinha. Vou encaixar isso daqui da forma mais absurda possível. Só para a gente ter, de alguma forma, um braço aqui. Porque senão fica estranho, né? A thumbnail original, ela tem o nosso... Na verdade, ele usou aqui, ó. Ele deixou mais para baixo, né? Então vamos fazer da mesma forma que ele, pra gente não perder tanto tempo aqui tentando encaixar um braço de alguma forma. A gente vai colocar ela aqui assim, pra cá. Pra cá. E aí, como essa parte do nosso personagem tá sendo mostrada... não tá muito certo isso aqui, né? Anatomicamente não tá muito certo. A dele já não tá legal, mas a nossa tá pior do que a dele, porque a dele aqui dá pra entender que o personagem tá segurando o tênis, né? Tentar fazer aqui de uma forma que não fique tão estranha, né? Tá, não vamos perder muito tempo aqui, galerinha. Como tem essa parte aqui que ela tá invadindo ali, vamos duplicar ela. Gosto sempre de duplicar. E vamos colocar uma máscara. Porque aí a gente revela tudo que a gente quer e esconde o que a gente não quer. Isso é muito importante na nossa thumbnail. A gente fazer essa composição, ó. Certo. Como eu não queria aquela parte ali, que tá o tênis, a gente já escondeu ela e dá até pra gente trabalhar melhor aqui, ó. Eu faço uma rotação aqui. Ficou legal. Não tá perfeito, mas a gente consegue passar aqui. Tá muito estranho esse pescoço. Eu acho que o nosso personagem precisa subir um pouquinho a cabeça dele, porque ele não tem muito do pescoço dele aqui. Então o que que a gente vai fazer? Subir um pouquinho aqui, ó.
Agora eu acho que ele encaixa um pouquinho melhor. Depois a gente coloca uma sombra ali e melhora isso. Beleza, a gente tem a base da nossa thumbnail. O que a gente precisa trabalhar agora? Agora a gente vai trabalhar com a iluminação. Vai colocar sombra, vai colocar luz, vai colocar contraste, porque é isso que vai tornar essa thumbnail bonita. Uma dica que eu dou pra vocês aqui. Trabalha o fundo primeiro. Tá vendo que a gente tem aqui, ó. Ah, eu quero dar ênfase no meu personagem, eu quero dar ênfase naquilo, eu quero dar ênfase em outra coisa. Sei lá, vou selecionar os dois aqui, seguro o Ctrl, clico nos dois. Vou converter os dois em objeto inteligente, vou duplicar aqui. E agora, vou dar uma duplicada nessa camada que a gente acabou de criar. E agora eu vou fazer uma coisa aqui. Eu quero que o fundo ele fique um pouco mais desfocado. Então eu venho aqui e coloco um desfoque gaussiano, pode ser de 5. Só que os elementos que eu quero destacar aqui, eles estão agora desfocados. O que eu posso fazer? Eu posso criar uma máscara, vamos tentar trabalhar sempre com máscaras. E agora eu vou pintar a parte que eu quero mostrar. Como ele está com o objeto inteligente aqui, então eu posso vir cá e desligar os filtros, se eu quiser. Se ele tiver rasterizado, tudo que eu fizer vai ficar na camada, vai ficar na camada que eu criei ali. Então, tenta trabalhar com o objeto inteligente também. Então agora eu vou desfocar tudo que eu não quero. Pintando de branco, porque ele está mascarado ali agora. E aí eu vou dar o foco que eu quero nas coisas que estão lá atrás. Aqui a gente está trabalhando com duas camadas. Uma camada atrás, que é onde vai ficar os dois elementos, a cobra e o tanque. E essa camada da frente, onde a gente usou o desfoque. Nessa camada de trás, eu posso utilizar um Camera Raw, que é um filtro inteligente, onde você pode vir aqui, ó, aumentar a textura. Aí você faz os testes, ó, claridade, já para dar um destaque um pouco maior. Venho aqui, posso aumentar um pouquinho a nitidez. Já começou a criar um pouco mais de vida. Vou criar aqui uma camada de exposição. Essa camada de exposição, eu vou criar uma máscara de corte para essa camada de baixo que a gente quer mostrar. E aqui eu vou trabalhar um pouquinho também, ó. Aqui eu aumento a exposição dos meus elementos lá atrás. Não precisa aumentar muito. Deixa do jeito que tá. A gente já deu um certo brilho para aquilo que a gente quer mostrar lá atrás. Ó, tá ficando legal a nossa thumbnail, hein? Tá ficando bacana. Então a gente vai trabalhar aqui agora em questão de luz. Antes disso, você pode organizar o seu arquivo, se você quiser, tá bom? Então eu posso vir aqui, ó. Clico nos elementos que eu quero. Ah, eu quero aqui o tênis. Então vem aqui, ó. Ctrl G. Faço um grupo aqui. Aí digito aqui, ó. Tênis. Certo? Essas outras camadas que eu não vou utilizar aqui, eu não preciso mexer agora. Clico aqui no meu personagem com corpo. Ctrl G novamente. Clico aqui, corpo. Venho aqui no meu fundo. Seleciono tudo. Ctrl G. Venho aqui, fundo. Então você tem aqui essas camadas que você utiliza e você está com elas em grupo ali para poder organizar. Eu posso deletar esses arquivos aqui? Não vou deletar agora porque pode ser que eu precise deles mais para frente. Então eu vou deixar eles ali. A gente vai trabalhar ainda mais nesse fundo, mas a gente precisa trabalhar agora no corpo, porque a gente precisa fazer essa mesclagem funcionar aqui e ficar legal. O que eu vou fazer? Eu vou tentar trazer este corpo aqui que a gente recortou para o mais próximo que está a nossa imagem aqui. Até mesmo porque a nossa imagem ela ainda precisa ser trabalhada, mas a gente precisa dar um destaque. Ela está muito mais destacada, até mesmo porque a resolução dela é muito maior. Então vou tentar trabalhar um pouquinho no filtro de Camera Raw aqui. Posso dar o zoom se eu quiser. Ou posso tirar um pouquinho do zoom aqui para a gente ver um pouco mais. Vem aqui nos efeitos. Tá vendo que aqui agora ele fica um pouco mais destacado. Vou trazer um pouco mais de claridade para cá. A nitidez eu vou trazer um pouco mais, vou reduzir um pouquinho o ruído, que a imagem fica um pouco mais lisa, não fica com tanto ruído. Vai processar aqui. Como ela estava rasterizada, todos esses efeitos eles foram aplicados direto. Então eu vou voltar aqui no Ctrl Z e vou transformar ele em objeto inteligente. Porque aí tudo que eu fizer nessa imagem aqui, eu posso simplesmente ligar ou desligar.
E aí vai melhorar muito o meu processo. Então vou tirar o ruído. Vim aqui nos efeitos. Vou adicionar aqui, ó. Certo? Tá vendo aqui o filtro aqui embaixo? Ó, eu posso ligar e desligar. Então se eu quiser voltar o meu processo, eu posso voltar o meu processo. Beleza, vou trabalhar um pouquinho o rosto aqui também do nosso personagem. Lembrando que convertendo em objeto inteligente é muito mais tranquilo pra gente trabalhar. Venho aqui, vou mexer na textura. Aqui ele vai ficar extremamente claro, então vamos deixar mais ou menos assim. Vou colocar um certo granulado aqui. No final ainda a gente vai fazer uns retoques para poder colocar essa imagem lá. A gente pode vir aqui em cor. A temperatura dela tá muito diferente do nosso ambiente ali. Existem várias formas de você melhorar isso, mas se você não quiser perder tempo, dá para você trazer aqui, ó. Pode diminuir, pode aumentar, aqui vai ficar mais quente, aqui vai ficar mais frio. Vamos deixar ela um pouquinho mais fria. E você pode vir aqui no colorir também, se você quiser. E encaixando ela. Pode aumentar a vibração. Pode aumentar a saturação. Eu acho que por enquanto tá ok. Aqui ela já está um pouquinho mais parecida com o que a gente quer. Não é exatamente uma composição perfeita, mas também a gente está fazendo uma thumbnail aqui que não é uma obra de arte ou coisa do tipo, então a gente pode passar aqui. Agora a gente vai utilizar alguns truques para poder esconder um pouco melhor isso daqui. O que eu gosto de fazer é o seguinte, eu vou duplicar esses dois aqui, seleciono e duplico, certo? Aí esses daqui de baixo eu escondo, porque se eu precisar deles depois eu tenho eles ali. Vou criar um objeto inteligente com esses dois, e aqui eu já tenho esses dois aqui. O que eu posso fazer nesse objeto inteligente aqui? Se eu fizer uma camada de exposição, e aí eu vou criar uma máscara de corte para poder ela ser só para essa camada aqui de baixo, eu venho aqui na exposição, subindo eu aumento a claridade, descendo eu deixo ela mais escura. Eu vou deixar ela mais escura aqui no 3.9. E aí eu vou fazer a inversão aqui e pintar tudo de preto. Então agora tudo que eu pintar de branco vai mostrar o efeito da exposição que eu fiz ali, certo? Então a gente vai pegar aqui o pincel, vai diminuir um pouquinho a opacidade, vai diminuir um pouco o fluxo e vai tentar esconder algumas partes que são as partes da emenda, para que isso fique melhor encaixado ali, que a gente tenha uma mescla melhor, certo? Olha como aquela parte ali ela já está um pouquinho mais escondida. Ah, eu não gostei do efeito, então vem cá e volta. Pinta tudo de preto, vem cá, pinta. Agora eu fiz besteira aqui, né? Volta aqui. Pinta tudo de preto e você tem ali. Então a gente vai tentar esconder aqui. Ah, diminui um pouquinho mais o fluxo, tá ficando muito grosseiro. Vem cá, escondo. Beleza. Agora eu vou te ensinar a fazer neste mesmo efeito aqui, pra gente ter um efeito de volume, pra gente ter aquele efeito onde você vê as sombras e elas estão mais destacadas. Então eu escondi aqui um pouco. Eu vou pegar o meu pincel e vou diminuir essa opacidade aqui para uns 15, pode ser os 15, tá ótimo. E um fluxo aqui de 20. Onde eu tiver sombra, lembra que eu coloquei aqui a minha exposição no menos 3,90. Onde tiver sombra, eu vou passar esse pincel branco. Então vem aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia de como funciona. E aí a gente vai... aonde a gente quiser escurecer um pouco mais, a gente vai fazer isso. Vem aqui na roupa também, né? Porque tem sombra aqui na roupa. Não exagera, porque isso daqui pode ficar muito estranho se a gente exagerar. A gente só quer escurecer um pouquinho as áreas que a gente quer aplicar essa sombra aqui. Então venho aqui, pinto aqui, aonde eu tenho essas partes escuras. Pode pintar no cabelo também,
parte do rosto aqui e tudo mais. Eu vou criar uma nova camada de exposição e vou mesclar ela para baixo novamente. Só que agora eu vou criar a minha luz. 3.6 está ótimo. Inverto aqui novamente. O meu pincel já está configurado aqui. E agora eu venho aonde eu quero luz. Aonde eu quero iluminar, eu venho com o meu pincel. Posso diminuir, posso aumentar também. E vou pintando. Então essa parte aqui ela vai dar um destaque maior para as áreas iluminadas. E depois a gente vai aplicar um efeito que é um efeito muito bom, que é utilizado em várias thumbnails de youtubers famosos, que é um efeito queimado na pele. Então aqui eu vou dar luz aonde a gente precisa de luz nessa imagem, para a gente ter esse destaque nos nossos elementos. O cabelo aqui nem tá tão bem cortado assim, mas a gente vai fazer um efeito aqui que vai ficar legal. Então você pode ver, ó. E aqui, só nisso que a gente fez, já melhorou bastante, né? Os olhos também, é importante os olhos estarem mais claros. E, ó. Aqui no pescoço a gente quer esconder, então a gente não pinta ali com a luz, né? Vamos ver como é que tá ficando a nossa thumbnail. Tá legal, ó. Aplicando a sombra, mais beleza, a gente não vai mexer nesse corpo agora. Vamos mexer no tênis, porque a gente precisa fazer esse tênis ficar bem parecido com o que a gente já tem aqui de iluminação e tudo mais. Vamos pegar o tênis aqui primeiro, lembrando que objeto inteligente, filtro, câmera raw. Vamos aumentar aqui a textura, que a gente quer que esse tênis ele tenha mais textura. A claridade a gente faz o teste, ó, vai ficar muito estranho, então a gente diminui um pouquinho aqui. Eu quero mais detalhe nele, porque ele tá com uma imagem bem lavadinha ali, eu já quero colocar um pouco mais de detalhe aqui, reduzir pouco do ruído. Se eu precisar, eu posso vir aqui nas curvas, mas eu prefiro trabalhar com essas curvas de outra forma. Então a gente faz isso daqui. Não foi o suficiente. O que eu posso fazer? Eu duplico essa camada. A gente ainda vai fazer isso daqui lá no corpo. Eu venho aqui em filtro, outros, alta frequência. E aqui eu vou colocar uns 40. Vai ficar estranho assim. Você vem aqui na mesclagem dela e coloca sobrepor. Olha como o tênis já ganhou um destaque. Eu duplico isso daqui novamente. Ah, não tá do jeito que eu quero exatamente. Você pode vir aqui no filtro e diminuir ou aumentar. Se eu aumentar, quanto mais eu aumentar, mais destaque ele vai ganhar. Se eu diminuir aqui, vai ser mais nas linhas finas. Então a gente vai colocar uns 5 aqui. Tá ótimo. Não precisa mexer muito nesse tênis agora. A gente vai fazer a mesma coisa com as mãos. E aí, fica a dica para vocês. Como eu estou trabalhando com uma sobreposição, se eu juntar essa camada da mão com a outra camada da mão aqui embaixo, eu vou perder essa imagem, entendeu? Então, eu vou transformar ela aqui em objeto inteligente e vou trabalhar só essa parte aqui primeiro. Não tem muita coisa, são só esses 3 dedos aqui. Eu vou aumentar essa nitidez aqui para uns 83. Venho no efeito aqui, coloco uma textura. Claridade vou colocar no máximo também, tá ok aqui. E vou fazer a mesma coisa com a parte de baixo da mão, né? Então a gente está fazendo um truque aqui, que é uma sobreposição para a gente ter este efeito de que a mão está segurando o tênis. Tá bom a nitidez aqui. Tá ótimo. A gente já conseguiu fazer alguma coisa aqui. Agora que eu já tenho todos esses elementos, eu posso selecionar todos eles. Duplico. Eu gosto sempre de duplicar. Tem gente que não faz assim, mas aí é de cada um. E transformo tudo em objeto inteligente. Aqui eu tenho todas essas camadas reunidas em uma só camada. Então tudo que eu fizer aqui nessa camada vai pegar em todos ali, porque eu já trabalhei nesses elementos aqui. Poderia ter aumentado a sombra aqui entre os dedos, mas ficou tão legal, ó, ficou aqui até transparente aqui, mas não tem problema, tá? Ficou tão legal aqui
que eu nem quis trabalhar. Mas se você quiser trabalhar, você pode vir aqui, ó. Entre a camada do tênis e essa dos dedos, você cria uma nova camada e vem aqui com um pincel preto. Coloca uma opacidade um pouquinho mais baixa e dá uns cliques. Só para você ter aquela sombra de onde a mão tá pegando ali, onde o dedo tá pegando no tênis, para não ficar parecendo que o tênis ele tá simplesmente não tá uma coisa orgânica, né? Porque tudo que você encosta e que bate luz vai gerar uma sombra ali. Se tem alguma coisa na frente da luz, vai gerar uma sombra, né? Ficou um pouquinho mais natural. Vou pegar esse daqui. Vamos duplicar isso daqui novamente. Vamos criar um objeto inteligente e vamos continuar. Então o que a gente fez lá no corpo, a gente vai fazer aqui também. Porque a gente quer deixar isso daqui um pouco mais dramático. Então venho aqui na exposição, desço tudo para cá. Vou colocar aqui um 3.13, vai do jeito que você quer. Venho aqui, inverto, e aí eu vou pintar a sombra que eu quero. Então tudo que eu pintar agora de branco vai ser sombra e tudo que tiver preto não vai aparecer. Então a gente já vai começar aqui, ó, já viu que já dá uma modificação ali, ó. Então vem cá, vem nas partes pretas. Não tem muita parte para a gente pintar aqui, mas vamos tentar pintar as partes que tem aqui. Diminui o pincel e aqui você vai fazendo com cuidado, né? Geralmente onde você tem essas bordas, elas vão ficar um pouco mais escuras porque a luz bate na direção ali e ela acaba gerando a sombra, né? Você não precisa se atentar exatamente como funcionam as sombras. É importante também depois dar uma estudada, ver como funciona a sombra, mas em thumbnail não tem muito segredo não, tá? Muitas vezes a thumbnail não segue a regra e é justamente o que torna a thumbnail legal, porque se você ficar seguindo todas as regras do design ou a regra de luz que existe no mundo e tudo mais, você vai acabar fazendo uma thumbnail que é tão realista que ela vai ficar chata, ou que o YouTube, na hora que ele for comprimir ela ali, ela não vai ficar tão legal assim. Então, ó, não ficou aquela coisa exagerada. Então vem aqui de novo, exposição, mesclo aqui para baixo. E agora eu vou aumentar isso daqui, eu vou deixar um pouco maior, um 5, porque eu vou aplicar ela aqui de uma forma um pouco mais estratégica. E a gente precisa fazer isso daqui mais rápido, né? Conforme você vai avançando nas etapas, e quanto mais thumbnail você fizer, mais rápido você vai fazer tudo isso aqui. Ok, tá bom. Não precisa mexer muito. Se depois eu quiser fazer um volume aqui ainda maior, eu posso duplicar aqui, certo? E venho aqui de novo no meu filtro, outros, alta frequência. Vou deixar 5.2, venho aqui sobrepor. E aí, ó, eu preciso criar essa máscara de corte novamente, tá bom? Porque senão ela vai ficar na imagem inteira ali. E a gente quer ela só aplicada aqui, né? A gente faz isso porque se eu pintar um pouquinho para fora aqui, pode ser que pegue uma parte do cenário e a gente não quer pegar uma parte do cenário ali. Cara, tá legal, né? Tá bacana. Só que agora a gente vai trabalhar num efeito que é o efeito queimado. Eu vou voltar no corpo aqui e vou criar uma camada. Essa camada, ela vai ser mesclada, vai criar aqui para baixo aqui uma máscara de corte. Eu vou vir aqui no ferramenta lata de tinta e vou procurar o cinza na minha cor. O cinza é o 50 aqui, tá? Mas qualquer coisa perto disso daqui tá bom. E vou pintar. Depois eu venho aqui e coloco sobrepor. Vai falar assim, pô, não mudou muita coisa. Agora que vem o truque, a gente quer dar esse efeito queimado na nossa imagem.
Existem algumas ferramentas aqui no canto, tem a superexposição e a subexposição. Basicamente, a gente não vai mexer aqui, tá? Deixa aqui numa exposição de 5%. Onde eu passar aqui na superexposição, eu vou passar nas sombras. Então eu venho aqui nas sombras e passo. Tenho aonde tem sombra aqui, vou passando isso daqui. Ó. E aí você passa em todas as partes que você vê uma sombra e que você quer dar este efeito de queimado. Vai com calma se você quiser fazer uma coisa bem feita. Vai com calma que vai dar tudo certo. Fica muito legal, principalmente em rosto. A parte do contorno do rosto aqui, ela fica realmente muito legal, tá? Mas você pode usar em tudo, pode usar no cabelo, onde você achar que é melhor você aplicar esse efeito. Beleza, passei aqui e tá tudo certo. Agora eu vou pegar essa outra ferramenta que é a subexposição e ela vai fazer exatamente o contrário. Onde tem luz eu vou passar ela, que agora ela vai iluminar onde eu quero que ela ilumine. É parecido com o que a gente fez com a exposição. Só que aqui este efeito, como a gente está aplicando cinza, ele fica um efeito muito mais bonito. Então essa combinação de técnicas que a gente utiliza aqui, ela proporciona um efeito na imagem bem profissional. Se você for olhar as thumbnails que são utilizadas aí por outros youtubers gigantescos, o próprio MrBeast, as thumbnails dele são com este efeito aqui. É claro que pode ser uma técnica diferente que é aplicada, tá? Existem várias formas de você alcançar o mesmo objetivo aqui dentro do Photoshop, mas as thumbnails dele têm este efeito onde a pele fica parecendo queimada, onde você tem as sombras e as luzes influenciando dessa forma. Olha só que diferença que faz. Como fica mais dramático. E aí você pode diminuir ou aumentar a intensidade aqui, ó. Você pode vir aqui na opacidade, diminuir e aumentar. Eu vou deixar ela no 70. Fica bem legal também. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui no nosso tênis. Eu poderia ter feito tudo, mas eu vou fazer ela aqui no tênis. E aí eu vou criar essa máscara de corte aqui para baixo. Venho aqui, pinto. Só que aí, ó, o que aconteceu? Como eu não tenho ela funcionando da forma que era ali o nosso corpo, a gente precisa resolver isso daqui de uma outra forma, tá bom? O que eu vou fazer aqui? Eu vou juntar tudo isso. Vou criar aqui um objeto inteligente. E vou fazer ela aqui agora. Criar essa máscara de corte aqui e sobrepor. E aí, novamente, eu vou trabalhar com a ferramenta de luz e sombra para trazer essa dramaticidade aqui para nossa thumbnail. Então aqui, ó, já vem aqui. Aumentando, não precisa fazer muita coisa. Se você achar que tá muito suave, eu recomendo deixar aqui porque aí você vai dosando. Mas se você achar que tá muito suave, que dá para fazer deixa ali nos 5%, porque aí você vai dosando conforme você quer mexer no efeito. Eu não recomendo aumentar muito, porque aí você pode acabar errando a mão e aí tem que ficar voltando no processo várias vezes. Vai com processo mais lento, porém vai fazendo devagarinho ali, vai observando como vai se comportar a sua arte. Não precisa correr nisso daqui, né? Ao menos que você esteja apertado para fazer uma thumbnail, aí tudo bem. Você vai lá,
Faz mais rápido, agiliza aí o seu serviço. Aqui a gente vai só deixar um pouco mais dramático. Tá ok aqui. Não vou mexer muito. Legal, fica um pouco estranha essa sombra aqui, né? Mas depois a gente vai fazer uma coisinha ali que vai ficar bem legal. Ok, a nossa composição aqui já tá muito boa. Já ficou bem legal. O que a gente pode fazer para dar um pouquinho mais de destaque aqui para o nosso personagem é justamente o que a gente já fez ali no tênis, né? Então eu posso pegar aqui o nosso personagem, duplicar, duplico ele, venho aqui no filtro, outro, alta frequência, vou colocar aqui uns 40, sobrepor, ficou muito carregado, diminuo aqui. Posso colocar uns 35, vou duplicar ela aqui novamente e vou trabalhar nos traços um pouco mais finos, vou colocar num 3. E aqui a gente já destacou um pouco mais o nosso personagem. E como a gente quer destacar ele um pouco mais do fundo, eu venho aqui, crio uma nova camada, venho nessa parte aqui, ó, ferramenta de degradê, seleciono uma cor, eu quero colocar uma cor verde, pode selecionar ele aqui um pouquinho mais escuro, venho aqui na ferramenta de degradê, coloco esse degradê aqui, que vai ser este círculo, e puxo a minha ferramenta aqui. Obviamente, isso daqui tem que estar acima da camada do fundo, tá? E aí eu posso trabalhar um pouco... Pera aí, que ele entrou aqui pro fundo, pera aí. Aqui, ó. E aí eu posso trabalhar aqui na mesclagem. Quero... Aqui tá bom, né? Ó. Já deu um pouquinho mais de luz verde ali no fundo ali para destacar um pouco mais o nosso personagem. Na thumbnail do Alanzoca, eles utilizam esse efeito de recorte, tá vendo? Tem essa luz aqui, ó. Você pode utilizar isso e fazer isso com a mesa digitalizadora. Eu tenho uma mesa digitalizadora aqui, então aonde eu venho com a caneta arrastando, eu vou fazendo esse recorte aqui. Só que, se você não tiver, tem como você fazer isso de uma forma legal também. O que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar tudo isso daqui. Vou duplicar. Eu gosto sempre de trabalhar duplicando. O que eu dupliquei, eu converto em objeto inteligente. Então eu venho aqui, deixo isso daqui para cá. O corpo eu vou duplicar também. Aí eu converto em objeto inteligente. Ó, isso daqui não era para acontecer. Por quê? Eu preciso primeiro fazer essas camadas aqui serem mescladas para baixo aqui, ó. Criar máscara de corte, criar máscara de corte, criar máscara de corte. E aqui tá ok. Então eu venho aqui agora, seleciono tudo, converter em objeto inteligente. Se não, eu acabo... É porque aqui, ó, eu tenho outras camadas, né? Então vou pegar isso daqui e vou jogar pra cima. Isso daqui é uma bagunça, tá? Vou jogar isso daqui pra cima que eu vou utilizar ele ali de outra forma. O tênis... Eu já vou excluir tudo que eu não vou usar aqui. Gente, não peguem essa parte do processo aqui, porque é uma parte bem estranha que eu acabo fazendo. Tá, joga ele pra cá novamente. Beleza. Esses dois eu vou converter em objeto inteligente. Então eu tenho aqui... Agora, deixa eu tirar ela dessa parte do tênis. Ok, eu mexo ali.
Então eu tenho isso daqui, ó. Então agora a gente vai fazer aquele contorno, que é o contorno que tá aqui, né? O Alanzoca tá aqui. Você pode fazer esse contorno com a mesa digitalizadora. Eu tenho uma aqui, a gente passa a caneta, fica muito bonito. Mas se você não tiver uma mesa, como é que você vai fazer? Existem várias técnicas. Eu vou utilizar uma técnica aqui bem simples. Eu clico aqui e venho em matiz e saturação. Certo? E aqui não tem muita coisa acontecendo, ó. Se eu vier aqui na luminosidade, vai ficar tudo branco. E aí eu vou mesclar aqui para criar essa máscara de corte com tudo que a gente tem aqui, ó. Então agora tudo que a gente tem aqui tá branco. Só que, lembra, a gente vai deixar tudo preto porque isso daqui é uma máscara. Então agora onde você quer que fique branco, você vai pegar o seu pincel branco e vai dar uma pincelada aqui. Então agora a gente vai pintar o cabelo dele. Vai trabalhando aí no fluxo que você quiser, vai na opacidade que você quiser, vai com paciência, tá bom? Porque isso daqui não é um trabalho fácil. Você precisa ter uma certa paciência para fazer isso daqui. Eu vou fazer um pouco mais rápido pra gente não perder tanto tempo, tá bom? Lembrando que a gente tá na imagem inteira, né? Então a gente precisa fazer a borda aqui da nossa camisa. Faz os cabelos também. Aí diminui aqui o pincel e vem aonde você tem um fio de cabelo e faz daquela forma ali. Eu vou fazer também com a mesinha no final, que é um retoque que eu vou fazer aqui só pra deixar ela ainda mais bonita, né? Vem aqui, ó, e vou pintando. Tá vendo que ela pega um pouco ali em cima? Então, você volta, vai com paciência. Não precisa chegar aqui e não vai ficar tudo pronto rapidamente, né? Você vai apertar 3 botões e vai ter a sua thumbnail pronta, né? Então, vem devagar. Tem que ser o momento que você tá com tempo, né? E aqui a gente vai passando em volta do que a gente quer destacar. Não vai ficar perfeito, não vai ficar exatamente da forma que ficaria se você estivesse utilizando uma mesa digitalizadora, mas nem todo mundo tem uma mesa digitalizadora, nem todo mundo tem dinheiro para gastar com uma mesa digitalizadora agora, né? Então, se você não tiver, você precisa dar esses truques aí para poder fazer as suas thumbnails. Ok, eu acho que aqui tá legal. Mais algumas coisas aqui no cabelo dele para mexer. A diferença, ó. Mas ainda não tá pronto. Tá meio grosseiro ainda, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode borrar isso daqui. O que a gente vai fazer, vem aqui na ferramenta borrar. Então aqui com a ferramenta borrar eu vou borrando isso daqui, né? Eu poderia fazer esses traços um pouco mais precisos. Se eu fizesse esses traços assim, ó, voltando aqui, né? Então eu tenho esses traços aqui no pincel e eu quero fazer os cabelos um pouco mais precisos. Então eu posso vir aqui com um pincel um pouco menor, tá vendo? Eu fiz um traço um pouco mais forte. Vou mostrar para vocês de forma, ó. Recomendo até que vocês façam traços mais fortes, traços mais fracos, para dar essa impressão de volume. Ó, eu posso vir aqui e fazer isso daqui mais forte. Por quê? Porque depois que eu vier aqui no borrar, ó, eu vou simplesmente suavizando isso. Então a gente vai dar essa impressão de que alguém veio aqui realmente com aquela mesa digitalizadora, veio com a canetinha ali e fez isso daqui. Mas aqui por enquanto vai ficar assim. Não vou mexer muito. A gente vai borrando aqui. Então você vai borrando aí até que fique do jeito que você quer. Não tá pronto ainda. A gente ainda precisa trabalhar nisso daqui. Eu vou dar 2 cliques aqui. E eu venho em brilho externo. E aqui dá pra gente fazer uma brincadeirinha, ó. Trabalhar um pouquinho nesse volume aqui também. Então eu posso deixar aqui em divisão, posso deixar aqui em superexposição linear.
vai da forma que você quer. Se você deixar assim, você vai precisar voltar aqui, ó, para trabalhar novamente, porque isso daqui não tá do jeito que deveria estar, né? Então volta aqui, ó, coloca o seu pincel no preto, seleciona ali e vem tirando de onde você quer, ó. Eu não quero aqui, não ficou legal, vou tirar. Não ficou bacana. Espera aí que eu... Eita, volta aqui. Pronto. Não ficou bacana, quero refazer isso daqui. Então você vem aqui, como você está trabalhando com máscara, né? Fica muito mais fácil, ó. E aí você volta ele para o branco e refaz o processo. Isso daqui você pode levar muito tempo. Você quer uma dica? Ó, tá vendo aqui em suavização? Aumenta para 20 de pouquinhos, que a suavização vai ficar maior. E aí você consegue fazer as curvas de forma mais tranquila. Isso daqui vai levar muito tempo pra gente trabalhar esse cabelo. Aí você tem fios mais grossos, você tem fios mais finos. Vem aqui, ó, vai fazendo o cabelo do seu personagem. Forma. Isso aqui ficou bem estranho, hein? Da forma que você quiser. Eu vou fazendo assim, assim, tá bom. A gente ainda vai dar uma trabalhada nisso daqui, né? Eu posso vir aqui, ó, no borrar, que eu não quero que esses traços fiquem dessa forma, e vou puxando eles aqui para baixo, vou tentando dar. Não ficou legal, então volto ele. Na pior das hipóteses, eu apago aquela máscara toda ali e vou refazendo. Então tem como você fazer este efeito, tem como você simular este efeito. Não fica perfeito, mas de alguma forma você consegue acompanhar isso daí. Claro que leva muito mais tempo para você fazer. Isso daqui ficou muito feio, né? Então tiro isso daqui, ó. Não quero que aquilo ali apareça na minha thumbnail. Leva muito mais tempo para você fazer, né? Mas você consegue fazer um contorno com o mouse que não fique de forma tão estranha. Não vai atrapalhar tanto a sua thumbnail, né? Agora, se eu fosse fazer o contorno com a mesa, eu tenho uma mesa aqui, iria ficar um pouquinho diferente. Com a mesa, dá pra gente trabalhar isso daqui de forma um pouco mais precisa. Eu gosto de vir aqui e criar uma cor sólida. A minha cor sólida aqui vai ser puxada mais pro verde, um verde clarinho. Aí venho aqui, vou inverter a minha máscara. E como vocês sabem, tudo que tá em branco vai aparecer, tudo que tá em preto vai desaparecer. Pode ser o pincel redondo macio mesmo, venho aqui, seleciono. Aqui eu vou diminuir para uns 16, tá ótimo, 56, vai depender muito aqui, eu vou trabalhar nisso aqui, né? Então eu diminuo aqui o meu pincel e agora, aonde eu passar, ele vai ficar marcado. E não vai dar para vocês verem porque ele está mesclado com a camada aqui de baixo. Deixa eu tirar soltar ela aqui. Então ali, ó, agora aonde eu passar o meu pincel, ele vai revelar ali para mim em branco. Então eu vou dar um zoom aqui. Como a gente está fazendo um cabelo, a gente precisa ter a precisão. Então aqui, ó, tá bem grosseiro, né? Ó, como é que tá o meu pincel. Eu posso mexer aqui também. Quero fazer ele aqui, assim, redondo, duro. Aqui ficou melhor. Então, vou diminuir ele. Posso vir aqui nas configurações também. Dinâmica da forma, que ele estava sem a dinâmica da forma. Pressão da caneta. Agora eu tenho ele aqui mais bonitinho. Então, vou fazer agora esse cabelo aqui. E aí, tem que ter paciência, né? Você vai fazer todo o cabelo do seu
personagem dessa forma. E aí com a mesa, você precisa ir girando a imagem. Pode ir girando também quando você estiver fazendo com o mouse. E eu gosto de trabalhar dessa forma porque se eu quiser trocar a cor aqui, ó, eu posso simplesmente clicar aqui e mexer nessa cor. Posso trazer o amarelo, laranja. Ok, eu gosto de trabalhar dessa forma porque se eu precisar trocar a cor, eu posso clicar aqui e trocar essa cor da forma que eu quiser, né? Posso trazer aqui um amarelo. Acho que o amarelo ficou até melhor. E eu vou dar 2 cliques aqui, venho no estilo de camada e trago um brilho também. O brilho aqui tá ok. Não precisa ser perfeito, mas com a mesa a gente consegue trazer algo um pouquinho melhor. Aqui no Alanzoca, eles fazem isso de uma forma um pouco mais recortadinha, né? Ele colocou alguns poucos fios aqui, até mesmo porque o cabelo dele não é tão volumoso assim para trazer. Colocou alguns fios aqui para destacar o sapato, aonde bateu a luz ali, né? Então a luz está batendo aqui, tem sombra para cá. Um pouco mais dramático o do Alanzoca ali, mas aqui bem a gente conseguiu aplicar de forma bem parecida. Se eu quiser dar um pouquinho mais de luz e volume aqui para este cabelo, simples, não tem segredo. Eu venho aqui atrás, clico aqui no meu pincel, eu venho aqui no redondo macio, posso dar essa luz aqui com esse verde, dando para o branco, um verde mais claro aqui, ó. E aqui eu vou clicar, vou colocar aqui. Eu vou clicar atrás aqui, ó. Eu venho aqui na mesclagem, coloco ele aqui no linear, a gente tem este cabelo funcionando assim. Posso melhorar ainda mais esse contorno, posso vir aqui e duplicar ele. A gente vai ter ainda mais contorno aqui, e aí eu posso brincar com as camadas. Posso deixar essa daqui um pouco mais puxada para o amarelo, posso mexer aqui na mesclagem dela. Sim. Posso deixar essa daqui um pouco mais branco. Aí eles entram ali. E aí vai muito do que você quer fazer, né? Você não precisa fazer exatamente igual aquilo que está sendo feito nas thumbnails do Alanzoca ou qualquer outra thumbnail que você queira fazer parecida. Dá para melhorar isso daqui ainda mais? Dá para melhorar isso daqui ainda mais. Eu posso pegar esse fundo aqui e eu vou dar para ele aqui um camera raw, só para a gente ter um pouquinho mais de destaque aqui no efeito, ó, textura e claridade. Esse fundo ele ganha um pouquinho mais de destaque. Posso fazer também alguma brincadeira, venho aqui, crio uma nova camada, venho na verdade não. Venho aqui, crio uma camada de exposição, aumento essa exposição, coloco ela para criar essa máscara de corte aqui, vou aplicar essa máscara e aqui eu vou só pintar onde eu quero muita luz. Então, quero uma luz aqui, quero uma luz aqui, quero mais luz aqui nesse tênis, a gente vai fazer lá em cima. Então a gente tem essa luz aqui, ó, nessa parte. E aqui no tênis a gente faz da mesma forma, tá? Eu posso fazer tanto criando uma lá em cima que vai pegar tudo isso. Então vem aqui, a exposição, agora não tem como eu mesclar ela ali para baixo. Então a gente vai fazer assim. Vem aqui, ó. Quero fazer só um pequeno brilho aqui. Quero só um brilho aqui. Aqui, um aqui. Mais um aqui. Então você vai colocando essas luzes que vão compor a sua thumbnail, que vão dar para ela essa dramaticidade. Se eu quiser escurecer um pouquinho, deixar isso daqui mais
mesclado possível, eu venho aqui na ferramenta de degradê, seleciono o preto, venho nessa daqui que vai ser reta, seleciono aqui novamente e puxo esse degradê para cá, ó. Agora, para a gente ter essa parte aqui um pouco mais escondida. E aí, novamente, máscara. Tudo que eu pintar de branco vai aparecer, tudo que eu deixar no preto vai ficar escondido. Então, vem aqui, é só para a gente ter essa parte um pouco mais escura. E aí, se eu exagerei aqui, eu venho aqui e vou inverter. E eu seleciono só essa parte onde está o tênis para ganhar esse destaque. Então você vê como você consegue destacar ainda mais alguns elementos. Essa parte aqui ficou bem estranha, né? Do tênis aqui, ó. Vamos colocar um efeito de luz aqui. Eu peguei isso daqui, bem simples, peguei um raio de luz ali. E a gente vai mexer na mesclagem dele aqui. Pode ser superexposição linear. Como é um jogo que... o tênis é a estrela, né? Angerfurt. A gente vai dar essa luz para cá. Nossa, mas ficou muito claro. O que a gente faz aqui? Diminui a opacidade. Na verdade, a gente diminui o preenchimento aqui também. Verdade, né? Ficou legal, não ficou tão bizarro assim, né? Então aqui a gente tem a nossa thumbnail. A do Alanzoca, ela obviamente está um pouco mais destacada aqui no personagem dele. E aí você faz da forma que você achar melhor. Aqui o fundo dele tá de uma forma que o personagem dele seja um destaque maior, até mesmo porque o rosto dele tá mais iluminado aqui. Eles escolheram uma parte do personagem que conseguisse se encaixar um pouco melhor ali, mas a nossa também não tá tão diferente assim. O que eu gosto de fazer aqui para finalizar essa thumbnail de uma vez por todas? Eu junto tudo, e aí eu pego aqui, seleciono aqui, e para finalizar aqui eu seleciono tudo, todas as camadas que eu tô utilizando, né? Então tá essas camadas aqui, a gente tem o fundo também, vou selecionar aqui, venho aqui, dou um Ctrl G, ou você pode vir aqui com o botão direito também e agrupar, novo grupo e tudo mais. Dou um Ctrl G aqui. Aqui eu vou transformar em objeto inteligente, você pode fazer assim também. Ou você pode fazer um Ctrl E, se você quiser. E aí o que acontece? Vou voltar aqui, eu vou transformar em objeto inteligente, que é melhor. E aí eu venho aqui agora, clico em filtro e coloco um ruído. Pode ser um ruído de 5. Para sua imagem não ficar tão flat, tão chapada. Então você tem ela aqui, ó. Ela fica granuladinha assim, mas na distância não dá para ver tanto esses granulados na sua imagem. E aí você salva a sua imagem em PNG. Você clica aqui no arquivo, salvar uma cópia. E aqui, ó, thumb do Alanzoca. Vou colocar aqui PNG. Estudo Alanzoca. Salva ela aqui no PNG. Se você quiser salvar também o PSD, você salva, porque aí você já fez muita coisa, né? Vai que de repente você quer alterar mais alguma coisa ali, a thumbnail que você colocou no seu canal, você acha que não ficou tão legal assim, você queria mexer nela, você pode fazer. Só uma última aqui, ó. Se você quiser fazer uma luz, você pode puxar uma luz também no contorno do rosto, tá? A do Alanzoca tem aqui o contorno no rosto dela. A do Alanzoca, ela tem esse contorno no rosto aqui, que ele gosta de fazer. Você pode puxar também esse contorno no rosto. Não precisa nem ser naquelas etapas lá. Se você já tiver feito alguma coisa aí e de repente você esqueceu de fazer, vem aqui, ó. Cria uma camada. Vem no branco aqui mesmo, ó. Faz isso daqui, ó, no rosto. Aí que a gente vai fazer isso daqui direito. Tem aqui no rosto dele, aonde tem a luz, né? Onde a luz bate. E aí você pode vir borrando, ó. Borra isso daqui.
você tem essa luz aí. É claro, né? A gente fez isso daqui na correria agora, então dá para você ir trabalhando de forma melhor com as ferramentas que você tem aí, até que você consiga a iluminação do jeito que você gosta. Galerinha, essa é minha thumbnail, copiando a thumbnail do Alanzoca mais uma vez. Obviamente a gente não quer fazer um trabalho igual ao trabalho original, a gente quer fazer um trabalho parecido, a gente quer utilizar técnicas parecidas com as técnicas que foram utilizadas. Então muito do que vocês aprenderam aqui dá para vocês fazerem a própria thumbnail do Alanzoca se vocês quiserem, mas também vai ser aí uma base para vocês fazerem a sua própria thumbnail. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para vocês, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like também, e comenta aí o que vocês querem ver aqui no canal, thumbnail de qual youtuber vocês querem que a gente traga aqui, com as técnicas e tudo mais. A gente se vê no próximo vídeo, um abraço, valeu e fui!